Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Sou Ronaldo Bicalho e esse é o Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia que discute as grandes questões do setor elétrico aqui no Brasil e no mundo. Nesse curto-circuito de número 57, eu gostaria de conversar com vocês sobre uma notícia vinculada na imprensa sobre a possibilidade de um acordo entre o governo e a Eletrobras. Um acordo que envolve a revisão da privatização dessa empresa. Pelo menos é um acordo que envolve a revisão de alguns termos dessa privatização, alguns dispositivos que estão presentes na Lei 14.182 de 2021, que é a lei da privatização da Eletrobras, e alguns dispositivos que justamente o governo discorda e está justamente questionando a legalidade, a constitucionalidade desses dispositivos. Então, na verdade, esse acordo ele se insere dentro desse tema, que é o tema da privatização da Eletrobras e da possibilidade da revisão dessa privatização, pelo menos de alguns aspectos, alguns termos dessa privatização. Então, esse é um tema importante. E esse tema é que eu gostaria de conversar com vocês hoje, nesse curto-circuito de número 57. É relevante essa discussão, Ricardo? É. E nós já travamos essa discussão várias vezes aqui no curto-circuito. Eu acho que é uma discussão relevante, relevante para o país, relevante para as instituições brasileiras e também relevante, acho eu, bastante relevante para esse governo. Tem uma relevância estratégica essa revisão. Mas que dimensão estratégica é essa, Bicário? Essa revisão da privatização, a discussão sobre a privatização, ela é estratégica, porque a Eletrobras, ela é a maior empresa de energia elétrica do país, uma das maiores do mundo. A Eletrobras, ela controla determinados recursos, determinados ativos, que a gente chama ativos de flexibilidade, e que são ativos decisivos para a transição energética no país. A Eletrobras, ela controla mais de 50% da capacidade dos reservatórios. Ela controla mais de 40% da geração hidrelétrica do país e mais de 40% da capacidade de transmissão. Reservatório é estocagem. Hidrelétrica é central flexível. E transmissão é recurso para flexibilidade espacial. Estocagem, centrais flexíveis e flexibilidade espacial são recursos chaves essenciais para a transição energética. São recursos que cada vez valem mais na medida em que você vai introduzindo fontes renováveis, que são fontes intermitentes. São fontes que são caracterizadas pela interruptibilidade, pela descontinuidade, pela irregularidade. Então, quando para de ventar, o que que você faz? Quando para de fazer sol, o que que você faz? Você precisa desses recursos de flexibilidade. A Eletrobras detém esses recursos e uma parcela significativa desses recursos. O que caracteriza esses recursos? Esses recursos, eles são raros. Ninguém vai construir mais grandes hidrelétricas com grandes reservatórios. Esses recursos são raros. Como eles são raros, eles têm um valor muito grande.
eles são capazes de gerar muita grana. Eles são capazes de gerar rendas, como dizem os economistas, rendas gigantescas. E aqui que começa a nossa conversa. Essas rendas, essa grana toda, vai para quem? Vai para os acionistas da Eletrobras? Vai para os diretores da Eletrobras? Ou vai para o desenvolvimento econômico do país, para o bem-estar, para o conforto da sociedade? Quem vai se apropriar dessas rendas? Então, quando a gente está discutindo o controle desses ativos e desses recursos, a gente está discutindo quem vai se apropriar dessas rendas. A transição brasileira, ela vai ser uma transição justa? Vai ser uma transição igualitária? Ela vai ser uma transição inclusiva, promotora do desenvolvimento econômico, do bem-estar da sociedade, geradora de renda, geradora de emprego? Ou não? Ou ela vai ser uma transição injusta, desigual, excludente e vai promover simplesmente o enriquecimento de meia dúzia de agentes privados? Quando a gente está discutindo quem vai controlar a Eletrobras, a gente está discutindo isso. Então, o controle da Eletrobras é decisivo para o futuro do setor elétrico do país. É decisivo para o futuro da transição energética no país. Então, sem dúvida, é decisivo para o futuro do país. Então, quando a gente está falando sobre privatização da Eletrobras, revisão da privatização da Eletrobras, o que a gente está falando é sobre o controle de fato, real, de recursos estratégicos e fundamentais para a transição energética brasileira. De recursos que geram rendas gigantescas. Então, o que a gente está discutindo é quem vai ficar com essa grana. E essa grana vai ser utilizada para quê? Para enriquecer os de sempre ou para o desenvolvimento do país, para o bem-estar da sociedade? Então, discutir a possibilidade da revisão da privatização da Eletrobras tem uma dimensão estratégica bastante acentuada. Então, é sobre isso que a gente está falando quando a gente está discutindo revisão da privatização da Eletrobras. A gente não está discutindo cadeiras no Conselho de Administração da Eletrobras. A gente está discutindo o controle efetivo dos recursos estratégicos que a Eletrobras detém no seu poder. É sobre isso que a gente está conversando. Então, isso tem, sem dúvida, uma dimensão estratégica. Mas a relevância da revisão, da discussão sobre a revisão da privatização da Eletrobras, ela não tem simplesmente uma dimensão estratégica, né, importante para o país. Ela tem uma dimensão muito importância, muito importante, uma relevância muito importante, que é a relevância institucional. Institucional, Vicário? Sim. Note bem, a privatização da Eletrobras, ela ocorreu em uma situação muito particular, em uma situação de fragilização das instituições muito grande. Na verdade, em uma função, uma situação de anormalidade institucional. E é justamente essa normalidade institucional, é esse contexto de anormalidade institucional é que explica as ilegalidades, as irregularidades, as ilicitudes, as ilegitimidades presentes nesse processo de privatização.
Sem essa normalidade institucional, você não explica a privatização da Eletrobras. A privatização da Eletrobras não teria acontecido. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então, a revisão da privatização, ela significa justamente a recuperação da normalidade institucional, a recuperação da legalidade, da regularidade, da licitude, da legitimidade. Ou seja, a revisão da privatização da Eletrobras significa o quê? Cara, significa o respeito às regras, a recuperação do respeito às regras, às normas, às leis, à Constituição. Rever a privatização da Eletrobras significa rejeitar a extensão da ilegalidade como norma, a entronização do ilícito, a perpetuação da ilegitimidade. O famoso, perdeu o Playboy. Perdeu o Playboy. Você não pode chegar para o Estado e dizer, perdeu o Playboy. Levei, pronto, esquece. Então, eu acho que a revisão da privatização da Eletrobras, ela é decisiva para o restabelecimento da normalidade institucional do país. É dizer claramente, olha só, nós não aceitamos o golpe político, como houve a tentativa do golpe político em janeiro de 2023, e a sociedade reagiu a isso, nós também não aceitamos o golpe econômico. Assim como há um interesse de sinalizar claramente que aqueles que atentaram contra a democracia vão ser punidos, aqui também é necessário sinalizar claramente que aqueles que atentaram contra a normalidade institucional no campo econômico também não vão ser bem-sucedidos. Também têm que ser punidos. A revisão da privatização da Eletrobras, ela não é uma ameaça à ordem jurídica do país, mas ao contrário. A revisão da privatização é justamente o restabelecimento dessa ordem jurídica. Os que negam essa revisão são justamente aqueles que pretendem o quê? Pretendem manter os ganhos obtidos a partir de atos ilegais, irregulares, legítimos. São aqueles que pretendem justamente manter a desordem e, com ela, os seus ganhos espúrios. E isso, meus amigos, isso é a negação das regras. Isso é a negação das normas. Isso é a negação das instituições. Então, a revisão da privatização da Eletrobras, ela tem uma relevância que é estratégica, mas ela tem uma relevância institucional. Ela é importante para o país e é importante para as instituições. Mas tem uma terceira dimensão nessa discussão sobre a revisão da privatização, que é uma dimensão moral, que é específica a esse governo, que diz respeito ao cumprimento daqueles compromissos de campanha, compromissos assumidos pelo presidente Lula com a revisão da privatização. Lula verbalizou várias vezes, esse compromisso com a revisão da privatização. Então, esse governo tem um aspecto e um compromisso moral. Porque uma coisa é esse governo ser acusado de omisso em relação à privatização, em relação a isso, de incompetente, do que você quiser. Mas dependendo do que ele faça nesse acordo, ele deixa de ser omisso para ele ser cúmplice dessas ilegalidades, dessas irregularidades. À medida em que ele sanciona determinadas medidas da privatização, ele se torna cúmplice. Ele perde qualquer legitimidade moral. Então, além de ter uma dimensão estratégica,
além de ter uma dimensão institucional, a revisão, principalmente para esse governo e para o presidente Lula, tem uma dimensão moral. Então, a agenda, essa agenda, que é a agenda da busca da revisão da privatização da Eletrobras, tem uma relevância estratégica, institucional e moral, e é uma agenda, é uma pauta importante para o país, para as instituições, e em particular para esse governo. Então a gente tem que discutir isso seriamente. E eu gostaria de discutir isso em dois blocos. Um no qual a gente discutisse qual é a pauta, qual é a agenda da revisão da privatização da Eletrobras. O que seria uma agenda? O que seria uma pauta da revisão da privatização da Eletrobras a ser implementada por um governo que tem compromisso, um país que tem compromisso com acesso à energia para a sociedade, para a economia, para o desenvolvimento econômico, para o conforto da sociedade. Um governo que tem esses compromissos, que pauta que ele deve ter? Como ele faz? Qual é a estratégia quando ele enfrenta um tema como esse, que é a revisão da privatização da Eletrobras? Então, eu gostaria de começar discutindo isso com vocês. E, num segundo momento, discutir, bom, mas o que que esse governo, que a princípio tem esses compromissos, o que que esse governo fez no último ano, né? Um ano e meio que se tem de governo. Então, é isso que eu gostaria de conversar com vocês. É exatamente sobre qual é a pauta da revisão da privatização e o que o governo fez em relação a essa pauta. Isso que eu gostaria de conversar. Lembrando a vocês que tudo aquilo que a gente citar, de vídeos, de textos e tudo mais, a gente vai deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então, na descrição do vídeo, você tem todos os links. Pode ficar tranquilo que você pode ter acesso a os vídeos e textos que a gente falar aqui. Em segundo lugar, uma coisa importante, vocês podem ouvir esse programa no formato de podcast, canal IE-UFRJ. Nesse podcast você encontra todos os programas do canal do IE e, entre eles, o nosso valoroso curto-circuito. Então, meus amigos, vamos começar pelo princípio, né? O que é uma pauta de revisão da privatização da Eletrobras? O que é uma agenda? Como deveria ser uma agenda que pretendesse enfrentar esse problema? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Para começar essa nossa discussão do que deve ser uma agenda para a revisão da privatização da Eletrobras, uma agenda muito clara com quais são os objetivos, quais são as estratégias, quais são os cronogramas, as ações articuladas, estruturadas, enfim. Para começar essa discussão, é necessário a gente ter muito claro que a gente precisa inserir essa agenda numa agenda mais ampla, que é uma agenda para o setor elétrico brasileiro. O que a gente pretende para o setor elétrico brasileiro? E não é só uma agenda para o setor elétrico brasileiro, é uma agenda para a transição energética brasileira. O que a gente pretende para a transição energética brasileira? E, no limite, o que a gente pretende em termos de acesso à energia, de acesso à energia da sociedade, da economia brasileira? Qual é o tipo de desenvolvimento econômico que a gente quer? Qual o tipo de conforto, de bem-estar que a gente pretende colocar à disposição da sociedade brasileira? Então, para começo de conversa, a gente tem que inserir, né,
a discussão sobre a privatização da Eletrobras nesse contexto. Isso é necessário para começar a conversa. Quando você bota a bola no campo, então, o primeiro ponto que se coloca é uma questão de postura. Qual vai ser a sua postura? Você vai partir desde o início para a conciliação, para o acordo, para a concertação, ou você acha que no início é necessário o enfrentamento? Você partir para o enfrentamento. Não tem ingenuidade. Eu acho que a postura mais adequada é a do enfrentamento. Essa postura, ela parte do reconhecimento da impossibilidade de você conciliar, de você consertar, de você fazer acordo com quem participou desde o início do processo do golpe que foi a privatização da Eletrobras. Hoje, quem controla a Eletrobras privatizada é quem desde o início participou do processo. É quem desde o início era apontado como o vencedor final desse jogo da privatização. Até as pedras das ruas sabiam, elas sabiam, quem, no final, levaria a Eletrobras. E foi exatamente isso que aconteceu. Esse grupo econômico controla hoje, de fato, a Eletrobras. Pedra cantada 6, 7 anos atrás. Então é muito difícil imaginar a possibilidade de estabelecer acordos, conciliações com quem patrocinou as ilegalidades, com quem foi o principal beneficiário das irregularidades. Você pretende negociar com quem armou e se beneficiou ao final de tudo isso? É com esses caras que você acha que você vai ter alguma boa vontade, alguma colher de chá no processo de negociação, de conciliação, de acordo? Claro que não. Como diria, ou como dizia, né, a minha velha mãe, cesteiro que faz um cesto, meu amigo, faz um cento. Então eu não posso ter ingenuidade. Eu vou ter que enfrentar esses caras. E vou ter que reconhecer a natureza desses agentes econômicos que controlam hoje a empresa. São agressivos, são predatórios, são hostis, jogam pesado, não jogam leve. Então, desde o início, não são parceiros, são adversários, adversários pesados e que vão jogar pesado para abrir mão de qualquer coisa. Então, para enfrentar esses caras, eu tenho que ter uma postura de quê? De enfrentamento. Enfrentamento administrativo, enfrentamento judicial, enfrentamento político. O meu objetivo é complicar a vida desses caras, é tornar a vida desses caras desconfortável. Eu não estou aqui para resolver os problemas para a Eletrobras. Eu estou aqui para criar problemas para a Eletrobras. Tudo dentro da lei. Não estou fazendo nada ilegal. Estou jogando dentro da lei. Mas não sou seu amiguinho. Isso é um problema de postura que você parte desde o início para o jogo. E a partir do momento que você parte para o jogo, vou jogar duro com esses caras, como é que eu vou jogar? Qual é a minha estratégia? Quais são os pontos principais? As ilegalidades, meu amigo. Busque as ilegalidades. A começar pela mais inicial, que foi a descotização. A descotização.
A descotização, ela representou um rompimento de um contrato com os consumidores. Um contrato que esses consumidores tinham, que garantia a esses consumidores uma energia barata nos próximos 30 anos. No mínimo até lá 2043, 2044. A estatal Eletrobras vendia uma energia mais barata, vendia uma energia no chamado regime de cotas. E era mais barata porque as tarifas para esse regime de cotas, essas tarifas cobriam apenas a operação e a manutenção das usinas, porque considerava que a remuneração dos investimentos feitos nessas usinas, essa remuneração ela já havia sido paga. Essa remuneração já havia sido paga e essas usinas elas eram todas amortizadas. Então, só operação e manutenção. Isso dava uma tarifa mais baixa. Quando você privatiza a Eletrobras, o que acontece? Esse regime desaparece. E a Eletrobras vai poder vender a sua energia no preço de mercado. Ronaldo, para quem ia essa energia? Essa energia ela ia para o mercado regulado, para as distribuidoras e, ao fim e ao cabo, para quem? Para nós, consumidores residenciais. Então, nós, consumidores residenciais, tínhamos acesso a uma energia barata nos próximos 30 anos. Esse era o contrato. O que aconteceu? Sumiu. Essa energia sumiu. Não, cara. Agora vai ser no preço do mercado. Então é óbvio que a privatização ela era sinônimo do fim do regime de cotas. E com o fim do regime de cotas, você ia ter o quê? O aumento da tarifa. Isso era óbvio. E, acima de tudo, isso representava o quê? Um descumprimento de contratos. Mas, como era um contrato comigo, que sou consumidor, ninguém deu a mínima bola. Respeitam-se todos os contratos, menos aqueles que são feitos conosco. Isso era uma coisa tão assintosa e, obviamente, tão clara, que criou-se um fundo de 32 bilhões para justamente compensar esse aumento de tarifa, esse rompimento de contrato. Então, a Eletrobras teria que pagar 32 bilhões, ou desembolsar 32 bilhões ao longo de 25 anos, justamente para compensar eu, consumidor, desse contrato que ela descumpriu. E daí, Bicário? Ué, mas ninguém me perguntou nada. Qual era a melhor opção e qual continua sendo a melhor opção para o consumidor? É manter o meu contrato. Se eu tenho uma energia barata na mão, eu quero essa energia nos próximos 30 anos. Não estou interessado nos seus 32 bilhões. Você chega para mim, ó, esquece essa energia barata, eu vou aqui te compensar. Vou calcular essa compensação, né, de quanto vai ser o preço de mercado nos próximos 30, 20 e tantos anos, quanto é que isso vai dar. Aí faz opção de conta, fala, deu 32. Não estou interessado, fica com seu 32. Eu quero a energia barata. Essa é a melhor opção para o consumidor. Manter a energia barata que ele tem acesso, manter o contrato que ele tem acesso. Então, o que cabe ao governo? Meu amigo, suspende, impomba, discute a descotização. Faz isso e vai ver qual vai ser o impacto no preço das ações da Eletrobras na Bolsa se você impomba com isso. As ações caem. Por quê? Porque os caras estão esperando justamente o quê? O aumento da receita. E com o aumento da receita, aumento da margem, aumento do caixa, aumento do quê? Do dividendo no meu bolso. Se eu falo assim, não, vamos discutir essa história. Qual é o prazo da descotização? O prazo da descotização acertado, processo de privatização, é 5 anos, cara. Começou em 2023, faz 23, 24, 25, 26, 27.
Ao final de 5 anos, a Eletrobras está com toda a sua energia descotizada. Ela vai poder cobrar o preço que ela quiser, de toda a energia. Você vai descotizando, né? 20% no ano, 20% no outro, pau, até chegar a 100%. Ou seja, o impacto da descotização ele já está acontecendo agora. Só que agora você só tem 20, 40%. Até 2027 você vai ter 100. Ou seja, isso aqui já foi encomendado. Então você suspende o meu contrato, me joga um H de um fundo de compensação, me faz de otário, né? Me faz de otário. Então a descotização é um ponto da agenda da revisão da privatização da Eletrobras. Quero discutir a descotização. Ponto. Quero discutir a descotização. Mas não é só a descotização. Tem outro ponto importante. Qual foi o outro ponto? É um ponto muito interessante que envolve o preço das ações, que na verdade envolve o valor da empresa, o valor que você cobrou, né, para vender. Se você vai vender uma carrocinha de pipoca, como é que você calcula? Quanto é que vale a minha carrocinha de pipoca? A minha carrocinha de pipoca, ela vale pela grana que ela pode gerar. Na verdade, por quanto de pipoca que eu posso vender e ganhar com essa carrocinha. Na Eletrobras é diferente? Não. Mas a questão importante aqui é, qual é o produto que você vende? Ah, vendo pipoca. Pipoca salgada. Salgada, pipoca doce. Posso ganhar com uma, posso ganhar com outra. São produtos diferentes, tem preço diferente, valor diferente, receita diferente. Ah, tá. O que aconteceu na privatização da Eletrobras? Uma energia. Central hidrelétrica, ela pode vender energia e tem um outro produto que ela pode vender que é potência. Eu não vou entrar nessa discussão aqui, porque a gente aprofundou essa discussão no curto-circuito 38 e no curto-circuito 4, um dos primeiros curtos-circuitos. A gente colocou toda essa discussão. O que eu acho importante aqui é que são dois produtos. Então, na hora de calcular o valor da Eletrobras, eu tenho que calcular qual é o valor da receita desses dois produtos. Sendo que um deles, que é justamente a venda de potência, de capacidade, de disponibilidade, é o produto que a demanda vai crescer mais de agora em diante com a transição energética. Esse é um produto que, na verdade, é um produto associado à flexibilidade do sistema, que passa a ter um valor muito grande de agora em diante. Isso foi contabilizado no preço, Ronaldo? Não, não foi. Se levantou essa questão. Cara, como é que você vai vender uma carrocinha de pipoca que vai ganhar de montão vendendo pipoca doce e você simplesmente calculou a grana que essa carrocinha vai render em termos de pipoca salgada? Ainda me diz, eu não sei calcular. É impossível calcular isso. A gente nunca vendeu pipoca salgada, então a gente não sabe fazer as contas. Esse argumento, no limite, cafajeste, não tem outro termo, foi o que foi usado. E apesar de alguns, na verdade de um conselheiro no TCU levantar essa questão, se bater com isso, com algum mecanismo que você pudesse compensar depois, para que o Estado não levasse esse prejuízo, ficou tudo por isso mesmo. Então é necessário reabrir essa discussão. Porque agora, o que vocês acham que as hidrelétricas estão exigindo? Justamente ser remunerada por esses serviços. E justamente agora se aponta que vai ter um mercado, vai ter um leilão para comprar o quê? Potência, capacidade. Ou seja, pipoca doce. Então, há 2 anos, meu Deus, isso não tem que entrar na conta, isso não é importante, eu não sei calcular. Menos de 2 anos depois, você está fazendo o quê? Leilão de pipoca doce. Então, significa que o preço
aquele preço das ações que foram vendidas no processo de capitalização da Eletrobras, aquele preço estava subavaliado. Os caras compraram a empresa por um valor menor. Então, essa discussão do preço, ela é uma discussão importante, porque isso foi uma ilegalidade. Assim como o rompimento dos contratos na discutização também foi uma ilegalidade. Isso é uma ilegalidade. Existe uma outra ilegalidade. Uma outra grande questão na agenda da revisão da privatização, além do subpreço, da subvalorização das ações, assim como na descotização, que é um mecanismo que se trata de o impedimento, a retomada do controle do governo via mercado. Na verdade, na privatização, você gerou um dispositivo que, de fato, impede a retomada do controle do governo, da Eletrobras, via mercado, simplesmente indo lá no mercado e comprando as ações que estão na mão dos agentes privados. Isso não tem nada de mais. Isso, a França acabou de fazer isso com a EDF. Foi no mercado e comprou 16% das ações da EDF que estavam nas mãos de agentes privados. E a EDF passou a ser 100% estatal. Ou seja, a França, o governo francês, o Estado francês, foi no mercado. Só que isso ficou impedido no caso brasileiro. Porque se a Eletrobras hoje tem 43% das ações ordinárias, a que dão direito a voto. Se ela quisesse retomar o controle, se o governo brasileiro quisesse recomprar, né, retomar o controle e falar, eu quero comprar mais 10%. Vou ao mercado e compro esses 10% e pago o preço que os caras cobrarem. Não, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, ele não pode fazer isso. Porque se ele for ao mercado, ele vai ter que comprar todas as ações que forem ofertadas para eles. Ou seja, ele não vai comprar, ele tem 43, que é só 10 para ter 53%, ou seja, mais de 50% de controle, não. Ele tem que comprar todas as ações que forem oferecidas para ele. Ou seja, ele provavelmente vai ter que comprar 57% das ações. E por que todo mundo vai ofertar, Ronaldo? Vai ofertar as ações para vender para o governo? Porque o governo, nesse caso, ele tem que pagar 3 vezes o preço de mercado. Olha só, os caras colocaram esse dispositivo. Colocaram esse dispositivo. Então, se o governo quiser retomar o controle da Eletrobras via mercado, simplesmente recomprando as ações, se ele quiser comprar as ações, ele vai ser simplesmente extorquido. Os caras criaram, na privatização da empresa, um método de extorsão do Estado. E isso não é uma defesa de uma tomada hostil do controle, como esses senhores alegaram à época. Isso aqui é a defesa da manutenção de uma tomada ilegal e hostil que foi feita justamente através do processo de privatização. É justamente a defesa da manutenção do controle da empresa nas mãos de agentes que foram extremamente hostis e que foram extremamente inescrupulosos na conquista desse controle. É a defesa do butim, do saque, a defesa da ilegalidade. Então, isso que o pessoal chama de poissons, pios, ou seja, sementes, né, de veneno, coisas desse tipo, está na privatização. Isso é de uma ilegalidade absurda. Absurda. Porque se o Estado democrático decide, o Estado pode decidir isso.
O Estado brasileiro pode decidir retomar o controle da Eletrobras simplesmente comprando as ações da Eletrobras que estão nas mãos dos agentes privados, pagando aquilo que o mercado define que ele tem que pagar. Ponto. Isso é um direito do Estado. Assim como ele pode resolver vender os 43% que ele tem. Mas você criar uma possibilidade de extorsão do Estado, de extorsão, isso é inaceitável. Então, isso tem que ser enfrentado. Isso tem que ser suprimido. Você não pode sujeitar o Estado, nenhum Estado, a uma situação como essa. Isso é uma ilegalidade. Isso é uma inconstitucionalidade. E isso você tem que enfrentar. E por último, nessa nossa agenda, nós temos a descotização, temos um subpreço, temos essas sementes de veneno, né? Que, na verdade, gente, é a mesma estratégia das facções criminosas. Você controla a favela, você controla a comunidade e enche de barreiras, enche de quebra-molas. Para quê? Para que o Estado não possa retomar aquele espaço. É a lógica da facção. Dificultar a retomada do território por parte das autoridades legais. Aqui é a mesma coisa. É ilegal, é inaceitável. Então você tem que enfrentar isso, juridicamente, administrativamente, politicamente. E para fechar, a história, que é a mais conhecida, que é a cassação do poder de voto de quase 80% das ações que permaneceram nas mãos do Estado brasileiro. O Estado brasileiro ficou com 43% das suas ações. Ações ordinárias, ações que, a princípio, dão direito a voto na Assembleia Geral dos Acionistas, que é onde você decide os grandes destinos, as grandes estratégias. É ali que o poder é disputado à vera no controle da empresa, é na Assembleia Geral. É ali que você vai disputar o controle da empresa. Pois bem, o governo tem 43% das ações ordinárias, que deveriam dar 43% de voto na Assembleia Geral dos Acionistas. Mas dá quanto? 10%. 10%. Então, dos 43, você só ficou com 10. Ou seja, 80% das suas ações que você tem na mão, os 33%, não valem coisa nenhuma. Não vale coisa nenhuma. Aí você diz assim: não, mas isso aqui é uma corporação, e a corporação ninguém controla. Peraí, nós não estamos discutindo isso. Nós não estamos discutindo se é corporação ou não é corporação. Tá certo, isso aqui é uma corporação. Aí eu, governo, tenho 43% das ações. Aí eu olho em volta e falo assim: além de mim, que tenho 43, o resto, quem tem mais? Ali um fundo, quanto é que ele tem? 5%, 6%. Ué, por que que esses caras têm 5, 6%? Ué, porque não tem lógica ter mais de 10. Ué, e eu com 43, estou fazendo o papel do idiota, do otário, do cara que foi lesado, né? Porque não tive nenhuma indenização, não recebi nada. Simplesmente, só 10. Então, se você vai entrar numa corporação, você sabe que o limite é 10%, quanto de ação tu vai comprar, ó, cara? 43? Ah, eu quero mais rendimento. Ah, aí você compra ação preferencial, cara. Quem está nas ordinárias quer controle. E isso que aconteceu. Então, isso é uma ilegalidade, é uma irregularidade gigantesca. Então, o que que você quer? Eu quero o poder de voto para as minhas ações, todas as ações que eu tenho. Então, eu quero chegar na Assembleia Geral dos Acionistas e ter 43%. Não tenho controle da empresa.
Pode ser que esses 43% não me deem uma cadeira no conselho de administração. Mas isso é outra história. Eu só quero isso, que é o poder de voto das minhas ações. Se tenho 43% das ações, tem que ter 43% de voto na Assembleia. Você não pode caçar como você caçou. Isso é uma irregularidade. Então, é fundamental retomar o quê? O valor de voto pleno das minhas ações. Porque isso é importante na minha luta pelo controle da companhia e, portanto, pelo controle das ações dessa companhia, pelo controle dos recursos dessas companhias, que são recursos estratégicos. Ponto. Agora, o Estado, ele foi lesado nos quatro casos: na descotização, na subvalorização, no impedimento da retomada via mercado, na cassação do poder de voto das ações. Ele foi lesado. O Estado foi passado para trás nos quatro casos. O Estado foi tratado como um idiota, como um otário nos quatro casos. Nesse grande golpe que foi a privatização da Eletrobras, o papel de otário foi dado ao Estado. Agora, meu amigo, nota bem, quem é lesado, quem é passado para trás, quem é tratado como idiota, quem faz o papel de otário, não é o Estado, é o contribuinte, é a sociedade brasileira. Somos nós que fomos lesados, que fomos passados para trás, que fomos tratados como idiota, que fazemos o papel de otário. Somos nós. E quem é que faz isso? Quem faz isso? São os de sempre. São os mesmos que foram responsáveis por um dos maiores escândalos americanos, que é o caso da Enron. Foram aqueles que quebraram a Enron. A Enron, que simplesmente era um ícone da competição, da concorrência, da liberalização do mercado americano. E tem um documentário muito bom sobre a Enron, que eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para vocês, um documentário que conta a história da quebra da Enron, que se chama Os Rapazes Mais Espertos da Sala. Sempre você tem os rapazes mais espertos da sala. Então, nós somos os otários e tem os rapazes mais espertos da sala. E aqui isso é fundamental, meus amigos, porque a esperteza ela não precisa da inteligência. O que a esperteza precisa é de um otário. É de um otário. E nós todos, na privatização da Eletrobras, fomos tratados como um otário. A existência desse otário, nós, e a fragilização das instituições é que explicam a privatização da Eletrobras. E quando você está construindo, então, uma agenda justamente para enfrentar essa privatização, lutar pela revisão da privatização, meu amigo, o caminho da pedra é simples. Siga as ilegalidades. Siga as ilegalidades. E a partir das ilegalidades, você vai estruturando qual é a sua agenda. Porque a sua agenda é justamente a agenda do enfrentamento dessas ilegalidades. Que pode ser a descotização, que pode ser a subvalorização dos preços, que pode ser o impedimento da retomada do controle via mercado, que pode ser a cassação do poder de voto das ações na Assembleia Geral dos Acionistas. Siga as ilegalidades e, a partir delas, você estrutura a sua luta. Ou seja, não é chercher la femme, chercher l'argent, é chercher la illégalité. Vai gerar desconforto, vai gerar incômodo,
vai gerar queda no preço das ações, vai gerar perda de grana, que é o que esses caras entendem. E aí, a partir daí, quem sabe, aí você pode começar a negociar. Mas negociar nas nossas condições, nas condições nossas, não na condição deles. Não na condição deles. E isso é chave. Porque esses caras só vão sentar na mesa da negociação dispostos a ceder alguma coisa se você impor condições a eles para isso. E para você impor, você precisa enfrentar. Então, uma agenda é uma agenda de enfrentamento. Em torno da descotização, sim. Em torno da subvalorização das ações, sim. Em termos da retomada do direito do Estado, via mercado, se quiser recomprar o controle. E o direito de que as ações têm que ter pleno poder de voto. Todas as ações que eu tenho. E a partir disso aí a gente vê o que dá. Isso é uma agenda. Agora, o que o governo fez? Vamos dar uma olhada. O governo fez uma agenda como essa? Vamos ver. Qual foi a agenda do governo para a revisão da privatização da Eletrobras? O que o governo fez e vem fazendo para enfrentar essa questão? A primeira constatação que a gente tem é a seguinte: o governo não tem uma agenda estruturada com objetivos, estratégias, ações, reações, cronogramas. Ele não tem uma agenda estruturada para enfrentar a questão da revisão da privatização da Eletrobras. O governo não tem essa agenda. Falta essa agenda. O que o governo tem é uma ação. Nesse campo, é uma ação. Uma ação direta de inconstitucionalidade, né, chamada ADIM, né, junto ao Supremo Tribunal Federal, questionando a legalidade do limite de 10%. Na verdade, questionando a legalidade daquela cassação do direito de voto das suas ações na Assembleia Geral dos acionistas da Eletrobras. Essa é a única ação que o governo tem no que diz respeito à privatização da Eletrobras. E uma ação que, ao fim e ao cabo, foi transformada numa negociação por cadeiras no conselho de administração da empresa. Então, o que o governo tem é isso, em relação à revisão da privatização da Eletrobras. Agora, o governo não tem uma agenda para a revisão da privatização da Eletrobras, mas ele também não tem uma agenda para o setor elétrico. Ele também não tem uma agenda para o setor elétrico. E na ausência de uma agenda do governo, a agenda que vale é a agenda do mercado. E a agenda do mercado, desde 2016, desde o golpe, é a agenda do desmanche. Essa é a agenda que se tem hoje para o setor elétrico brasileiro. A agenda do mercado, porque o governo não tem agenda nenhuma. Agora, é claro que essa falta de agenda, ela se traduz nas ações do governo. A começar pela postura. Qual foi a postura do governo desde o início? Desde que assumiu? Foi a busca da conciliação, foi a busca do acordo. Foi uma estratégia patrocinada principalmente pela AGU. É a busca da conciliação, do acordo. Mas que conciliação? Que acordo? Aquela conciliação, aquele acordo, nos termos do mercado.
Desde o início, o governo buscou uma conciliação e um acordo nos termos do mercado. A partir do momento em que você faz isso, você limita o alcance da revisão. Você vai fazer aquela revisão que o mercado deixar. Vai fazer a revisão que o mercado deixar. E qual é a revisão do mercado? A mínima. Aquela revisão que não atrapalha o projeto do desmanche, que é o desmanche, que é o projeto que está colocado na mesa desde 2016. Mas o que que o pessoal do governo diz? Não, mas espera aí, é o nosso desmanche. Nós vamos assumir o controle do desmanche. Vai ser um desmanche controlado. Não é o desmanche deles, é o nosso. Aí você constata que você não tem apenas os rapazes mais espertos da sala, do mercado. O governo também tem os seus rapazes mais espertos da sala. Não, é o nosso desmanche. Aí você vai. E a descotização? Qual foi a posição do governo em relação à descotização? Ele aceitou a descotização. Ele aceitou que os contratos com os consumidores fossem rompidos. Ele aceitou. E mais do que aceitar, ele reforçou. Ele reforçou a descotização quando ele propôs o quê? A antecipação da compensação dos 32 bilhões. Lembra daquela compensação que ele estava discutindo? Não, ele aceita e diz: não, mas tudo bem, mas se você me pagar os 32 bilhões, tudo bem. E colocou, inclusive, essa antecipação como condição para o aceite da privatização como um todo. Cara, quando você propõe antecipar a grana, você carimba a descotização. Já era, você perdeu esse jogo da descotização. E tem um pequeno problema nessa história toda, me desculpe. Me desculpe, mas tem uma questão aqui que é uma questão importante nessa antecipação dos 32 bilhões. Cara, esses 32 bilhões, eles correspondem a uma compensação pelo aumento da tarifa advindo da descotização. A descotização gera um aumento de tarifas. Para compensar esse aumento de tarifas, você coloca esse fundo, esses 32 bi, para uma bala juquinha, como diz um menino que eu conheço, muito bom por sinal, que era da Eletrobras. Você está pegando, olha só, cara, você tem uma grana que é para pagar a mensalidade do colégio das crianças no final do mês. Está lá aquela grana. Você pega essa grana e você usa agora no supermercado. Tá bom. Resolveu o seu problema do supermercado. Mas no final do mês você vai ter que arrumar grana para pagar o colégio das crianças, porque você gastou esse dinheiro no supermercado. Você está dando para o consumidor uma mão e você está tirando com outra, cara. Essa grana que você está pegando, ela é um gasto já carimbado. E quando vier o aumento, o que que a galera vai fazer? Você reduziu agora, bateu o bombo, e quando vier o aumento, a galera vai ter que correr atrás para pagar o aumento, né? E você sabia que ia ter. Você sabia que ia ter. Ah, mas tem antecipação. Cara, que antecipação, cara? Presta atenção, antecipação tem custo. Se um cara vai te pagar R$ 1.000 daqui a 6 meses, e você fala pro cara, dá para você antecipar e pagar os R$ 1.000 agora? O cara vai falar, não, vou descontar, claro. Não vou te dar R$ 1.000. Vou te dar 900, 950, 800, depende do que eu descontar. Antecipação tem custo, cara. Ah, não. Vai fazer a securitização. Aí você tem a ideia de brilhante de pegar R$ 1.000 no banco, gastar agora, e daqui a 6 meses você pega os R$ 1.000, né, que o cara vai te pagar, e você vai lá e paga ao banco. Mas o banco não vai querer R$ 1.000. Ele vai querer os R$ 1.000 mais os juros, né, o mané?
Tem custo essa brincadeira. Isso não é de grátis. Então, concretamente, o que que isso se trata? Isso é uma desonestidade com o consumidor. O que me irrita profundamente dessa proposta, que o governo está forçando a barra, principalmente o Ministério de Minas e Energia está forçando a barra, forçando a barra, forçando a barra, forçando a barra, é que ela é desonesta. Ela é desonesta com o consumidor. E acho que o presidente Lula ele não pode patrocinar uma desonestidade, uma picaretagem desse tipo. Ou seja, em tempo de descotização, o governo sancionou, aceitou e reforçou a descotização. Só que falou o seguinte: não, mas espera aí, é a nossa descotização. É a descotização que a gente está fazendo sob controle, mas tem antecipação. Aí, mais uma vez, são os nossos valorosos rapazes mais espertos da sala, né? Nós temos os nossos também. É a nossa descotização, não é a descotização deles. Tá bom, vida que segue. Aí, quando você vai ver a questão, por exemplo, do subpreço, que é a subvalorização do valor da empresa, né? Porque você não levou em conta, na hora de calcular o valor da Eletrobras, o valor das ações que seriam vendidas, aqueles produtos fundamentais que vão cada vez valer mais, então essas receitas não foram contabilizadas. Se elas não foram contabilizadas, o valor que se chegou da empresa é menor do que aquele valor que ele deveria ter. Você aceitou isso, e mais do que isso. Você, justamente nesse exato momento, quando você está propondo um leilão de capacidade, que é justamente um leilão no qual vão se comprar esses produtos que não foram levados em conta lá durante a privatização, justamente esse, e não tem nenhuma restrição à participação da Eletrobras, você está simplesmente viabilizando justamente as novas receitas desses novos produtos. Você está resolvendo o problema da Eletrobras. Você está adiantando o lado da Eletrobras. Você está fazendo exatamente o jogo da Eletrobras. Qual é o efeito disso sobre as ações? Aumenta o valor das ações. É óbvio, porque vai aumentar o valor da receita. A empresa vai ter mais receita, tem mais margem, tem mais caixa, mais dividendo, mais valor de ações. E você nem toca no assunto. Você não é adversário, você é parceiro dos caras. A posição do governo não é de enfrentamento, é de parceria. Não, mas espera aí, é o nosso mercado de capacidade. São muito espertos, né? É. Eles são otários e nós somos os espertos. Tá certo, vamos em frente. Quando você pensa na questão da extorsão do Estado, né? Patrocinada pelas barreiras à retomada do controle via o mercado. Se o Estado brasileiro quiser retomar via o mercado, ele vai ser extorquido. Vai ter que pagar 3 vezes o preço das ações. Se o preço das ações no mercado é 100, o governo, quando comprar, vai ter que pagar 300. O nome disso é extorsão. Extorsão. O que o governo fez em relação a isso? Nada. Não passa nem pela cabeça, porque como você não tem nenhuma agenda de revisão da privatização da Eletrobras, que na verdade você não tem uma agenda para a retomada do controle desses ativos estratégicos, você não tem, então isso nem passa pela cabeça do governo. Imagina a possibilidade da retomada, porque você não tem nenhum projeto para retomar o controle, que tem uma importância, como nós já dissemos, estratégica, institucional, e desse governo em particular, moral. Você não tem. Então, isso nem entrou na agenda. Se houver algum governo no futuro que tente fazer isso, vai ser extorquido. E a cassação do poder de voto das ações. É claro que você aceitou essa cassação de 80% das ações. Você aceitou o limite de 10%. Aceitou, o que é um golpe mortal. Um golpe mortal quando você pretende retomar, travar a luta pela retomada do controle desses ativos estratégicos.
E você aceitou isso em troca de cadeiras no conselho de administração, achando que é muito esperto, que você vai dar uma volta nos caras. Algo que não tem relevância de fato nenhuma, a não ser ter algumas cadeiras que você pode depois gerenciar politicamente, né? Fazendo indicações políticas para essas cadeiras, que são cadeiras muito bem remuneradas. Tirando isso, qual é o efeito prático? Nenhum. E abriu mão do poder de voto das ações, que era a questão fundamental. Por quê? Porque você é muito esperto, né? Esperto. Os nossos rapazes mais espertos da sala são fascinantes também. Não é só os do mercado. Nós também temos os nossos. E mais um outro ponto, que nem nós discutimos anteriormente, mas que está sendo cogitado, que é a saída da Eletrobras da eletronuclear. A Eletrobras não tem o menor interesse no eletronuclear. Nenhum. É um péssimo negócio. Investimento elevado, risco. Isso é um mico que a Eletrobras tem, mas ela tem uma presença lá. Então a gente quer retomar o controle pleno da eletronuclear. Então a Eletrobras sai, se livra desse mico, e a gente ainda paga em ações da Eletrobras para que ela saia da eletronuclear. Ou seja, não só a gente resolve o problema da Eletrobras, né, se livrando da eletronuclear, mas nós ainda pagamos por isso. Pagamos por isso. Porque nós somos muito espertos. Isso é uma coisa tão idiota que até o Ministério da Fazenda chiou, né? Peraí, é muita grana em troco de coisa alguma. É evidente que é em troco de coisa alguma. Mas são os rapazes espertos nossos. Enfim, o acordo entre o governo e a Eletrobras é um encontro fabuloso, porque é um encontro entre os rapazes mais espertos do mercado com os rapazes mais espertos do governo. Olha só que coisa bonita, que coisa bacana. E quem são os otários? Os otários são os de sempre, né? Somos nós. Nós somos os otários nessa história. Só que dessa vez a gente tem a companhia de uma respeitável figura da República, né? Que é a do presidente Lula, né? Bem-vindo, presidente Lula. Bem-vindo aos otários. Graças a nós, os otários de sempre, os rapazes mais espertos da sala podem brilhar. Bem-vindo, presidente. Enfim, o acordo, como está sendo colocado na imprensa, é um acordo ruim, muito ruim. Um acordo que acelera o desmanche, a desestruturação do setor elétrico. Ou seja, representa a adesão do governo à pauta do golpe de 2016 no setor elétrico. Privatização, porque o acordo sanciona a privatização, e a abertura do mercado, que nós não vamos discutir hoje, que é outra proposta do Ministério de Minas e Energia. Ou seja, o acesso à energia, o acesso à energia para a sociedade, para a economia, para o desenvolvimento econômico, para o bem-estar, para o conforto da sociedade, esse acesso vai ficando cada vez mais difícil na medida em que avança o desmanche, avança a desestruturação. E a partir desse acordo, da maneira como está sendo anunciado, o governo se torna sócio do desmanche. De qual desmanche? O desmanche do golpe de 2016. Simplesmente isso. Virou sócio do desmanche. Virou parceiro da Eletrobras, parceiro do desmanche. Mas e aí, Ricardo? Mas você não tem um projeto para o setor elétrico. Você não tem um projeto para o setor elétrico. Como é que você vai ter um projeto para a revisão da privatização? Você não tem.
Então, aquela velha história, me desculpe, mas foi aquilo que o gato falou para Alice, né? Quando Alice chega na encruzilhada e pergunta para o gato que caminho que eu sigo, que caminho que eu tomo, o que que o gato responde para Alice? Alice, para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho é caminho. Se o governo não sabe para onde ele quer chegar com o setor elétrico, qualquer qualquer caminho é caminho. É irrelevante. É isso, meus amigos. É isso que eu posso dizer para vocês sobre esse acordo entre o governo e a Eletrobras nos termos que está sendo anunciado. Não há muito o que dizer. Ele é um péssimo acordo, um acordo muito ruim. Vamos ver que, se pelo menos alguém segura isso, alguém peça, né? Alguém possa impedir que isso aconteça. Dizem que a esperança é a última que morre, né? Então, é isso. Enfim, meus amigos e minhas amigas, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo a todos vocês, a todas vocês, né, que na verdade nos acompanharam nessa longa discussão, né? Uma discussão difícil, né? Uma discussão pesada, uma discussão de uma hora um pouquinho, mas eu acho que a gente precisa ter clareza sobre essas coisas que estão acontecendo no setor elétrico brasileiro. Então, um beijão em todos, um beijão em todas, e a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ no próximo Curto Circuito. Vida que segue e se cuidem.